Olá! Sejam bem-vindos! Hoje vou falar sobre um tema que eu tenho feito palestras. Essa semana foram duas. É um tema que muita gente não conhece. Eu sempre tenho feito essa pesquisa junto à plateia e a resposta é sempre muito rara. Poucas pessoas conhecem o termo comunicação não violenta. E comunicação é, por si só, um desafio gigantesco para as pessoas e para as empresas também, né? Comunicação pressupõe que você tenha um emissor e um receptor, mas que você tenha no meio um código. E esse código, às vezes, a gente não consegue entender muito bem, né? Eu estou com a minha filha agora, com o meu genro lá no Japão, e foram para o interior do Japão. E como é que eles se comunicam? A maioria das pessoas não falam inglês. Então, eles têm utilizado a mímica como um recurso, além também, obviamente, da ajuda do Google Tradutor. Então, a gente, para se comunicar, a gente precisa falar a mesma linguagem, a gente precisa falar o mesmo código. E eu brinco sempre dizendo que hoje falar com os jovens está difícil, porque demorou tem um significado diferente do que demorou significa para mim. Hoje, os jovens falam velho para um jovem. Então, eu fico meio perdido, né? Com todos esses novos códigos. E, na realidade, a comunicação ela fica cada vez mais complexa porque ela também tem muitos ruídos. Mas a comunicação, vamos direto à comunicação não violenta, ela tem um desafio porque a comunicação em si, 7% apenas, é o que se diz. Essa é a força da comunicação. São estudos científicos que mostram que apenas 7% é o que se diz e 38% é a forma de se falar, o tom de voz, né? Por exemplo, a assertividade. E 55% está dentro da condição do não verbal, ou seja, o corpo fala. Eu digo sempre que o corpo não fala, o corpo grita. E aí entra a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele tem uma frase que eu gosto muito: o que eu quero na vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros, numa entrega mútua do fundo do coração. E ele diz também que a nossa natureza gosta de dar e receber com compaixão. Então a gente chega num momento da nossa vida que a gente se pergunta: qual foi, em que momento da nossa jornada eu perdi essa conexão, eu deixei de ter compaixão pelo próximo, já que está na minha natureza ser uma pessoa com compaixão. Eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu baixei da internet, que eu recebi pelo Instagram, onde um garotinho, eu vou passar agora para vocês, onde o garotinho está caindo de sono e o outro coleguinha apoia a cabeça dele no ombro dele, né? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é em que momento a gente deixou essa compaixão deixar de ser natural na gente. E o Rosenberg usa o termo a comunicação alienante ou a comunicação violenta, é que nos afasta desse estado natural do ser humano, né? E ele diz que uma das formas mais violentas são os julgamentos, a forma que a gente julga, né? A gente insulta, a gente deprecia, a gente rotula, a gente critica, a gente se compara, a gente compara A com B, mas uma das coisas que o corpo, você não precisa falar uma palavra, que é cruel, que é violento, que é alienante, é um olhar de menosprezo, é um olhar onde você acaba ignorando a presença da pessoa ou até mesmo o que a pessoa está dizendo, né? Então a gente também faz muita violência através da manipulação, do elogio manipulativo, né? Isso tudo agride muito. Mas eu queria falar um pouco do juízo de valor, que é o que a gente está acostumado desde criança a fazer. Então a gente faz muito juízo de valor do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é normal e anormal. O Gaiassa dizia sempre que não existe, um grande psicanalista já falecido, ele dizia que não existe normalidade, existem padrões. Então quando a gente julga que alguém é normal ou anormal, esse menino é meio maluquinho, tudo isso a gente está usando o nosso juízo de valor e de uma forma não
nada violenta, muito pelo contrário, uma comunicação muito violenta. E o Marshall prega que a gente deva trabalhar com essa comunicação não violenta. Então, vamos direto ao ponto. O que é uma comunicação não violenta? Na realidade, é um poderoso modelo de comunicação. Eu gosto de dizer que é um processo, porque ela tem etapas, né? E é uma forma de se comunicar que faz com que a gente se entregue de coração, mas que também permite que o outro também abra-se e que tenha o coração em contato com o nosso. E quando a gente coloca a CNV na nossa vida, ela interfere no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar e acaba impactando a nossa vida, né? Tanto de quem pratica quanto na de quem recebe. Então, o grande propósito da comunicação não violenta é inspirar que as pessoas façam conexões sinceras. E ela se baseia em quê? Eu vou ler aqui para vocês, na habilidade de linguagem e comunicação que fortalecem nossa capacidade de manter a humanidade, mesmo em condições adversas. E vocês já assistiram aqui a série Forças de Caráter, que eu tenho 24 vídeos, um vídeo para cada força de caráter, que o Martin Seligman brilhantemente colocou na psicoterapia positiva, e dentro das 6 virtudes que ele mapeou em todas as culturas, no universo, né, no planeta, ele chegou à conclusão de que uma das virtudes, que é a humanidade, a gente tem 3 forças lá. A gente tem a força do amor, a força da generosidade e a força da inteligência social. Então a CNV, ela ajuda a nos ligarmos uns aos outros, né? E permitir que essa compaixão volte a florescer de dentro da gente, ok? É isso que se chama comunicação não violenta. Eu vou deixar aqui o gostinho de quero mais, mas vou dizer logo para vocês que ela se baseia em 2 fases. Ela tem uma fase que é expressar com sinceridade e o outro lado, receber com empatia. A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre comunicação não violenta e eu super recomendo esse livro aqui, que é um best-seller do Rosenberg, que fala tudo e mais um pouco sobre comunicação não violenta. E aqui ele coloca um pouco dos estudos de caso dele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse tema. E aparece uma das palestras que eu fiz essa semana foi no CREMERG, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e eles gravaram a palestra e vão disponibilizar. Então, em breve, eu vou deixar aqui essa palestra na íntegra, ou, se tiver muito longa, eu vou fazer uma edição para vocês conhecerem melhor. Aguardem! Se você ainda não tiver inscrito no canal, por favor, inscreva-se! Gostou desse vídeo? Gostou desse tema? Compartilha! Manda para os seus amigos para eles conhecerem um pouco da CNV. É um processo poderoso de comunicação que vai trazer a compaixão de volta. E ela preza muito pelo respeito e pela empatia. Não se esqueça disso, além da compaixão. E como sempre eu termino os meus vídeos, não é mesmo? Coração com coração. E fique com Deus.